É uma das maiores causas de divórcio. No nosso relacionamento, eu vejo você como mais gastador. Intimidade esse podcast. Vou contar até o cartão de crédito. Já brigou por causa de dinheiro, já brigou porque paga o quê? Tempo de qualidade, era tempo de bebida, de mesa de restaurante, de mesa de bar. Sempre fez muita questão que fosse 70-30. Ao contrário, Marcelo dizia que eu era amarrada. A gente tem hoje uma geração que tudo é dividida. Tô preparada pra arcar com esse compromisso financeiro. E Marcelinho é que ele deixa toda a conta cara. Muito difícil pra mim conciliar tudo. E conversar com sua esposa ou com seu marido antes de tomar esse risco. Seja bem-vindo a mais um FormaCast. Eu me chamo Marcelo Braga e hoje vamos falar sobre um assunto que separa mais casais do que traição. Mas vamos fazer uma coisa bem diferente hoje. Hoje eu não sou host. Vamos trazer a minha esposa amada, Rebeca Lira. Eu vou ser um mero coadjuvante e hoje é que ela vai tocar esse podcast com vocês. Por quê? Porque quem tem expertise e know-how sobre isso e sobre casamento e relacionamento é ela. A mulher sábia edifica o lar. Vamos lá, amor. Uma salva de palmas pra essa coisa linda, maravilhosa. Nossa, ele tá muito engraçado hoje. Hoje eu tô inspirado. Meu Deus do céu. Falar de finanças. Mamãe Barinta. Minha esposa que paga tudo pra mim, eu amo. Fica tudo mais fácil. Eu vou tentar fazer a maior empolgação igual a você, tá certo? Hoje o podcast tá muito legal, porque esse assunto, inclusive, foi o mais pedido pelas minhas besties. E é um assunto bem polêmico, aí a gente vai trazer isso à luz da Bíblia e com o que acontece na nossa vida, inclusive, a gente vai contar para vocês como é lá em casa, a divisão financeira da nossa casa, a gente vai abrir para vocês, então assistam esse podcast que eu acho que também é uma oportunidade. Eu vejo assim, que para quem tá solteiro já vai aprender como vai ser quando for ter um relacionamento. Para quem tá namorando, é um assunto essencial que você converse, por quê? Porque o namoro é para casar um dia, não é? Então, assim, quanto mais cedo você fala sobre isso, melhor. Vocês já vão estar alinhados desde o início do relacionamento. E já imaginando, quando eu casar vai ser assim, a gente vai fazer dessa forma. Inclusive, até disse para as meninas nos stories que é um assunto que, quanto mais cedo você conversa, mais cedo você consegue se programar. E talvez você possa até adiantar o seu pedido de casamento. Por quê? Porque o seu marido vai dizer assim, seu namorado vai dizer: olha, quando eu casar já vai ser assim, já tira um medo dele, né, que ele possa ter. Então, é um assunto que vale a pena ser conversado o mais rápido possível. Mas serve também, amor, pra quem tá noivo. Pra quem tá noivo, é essencial. E pra quem já casou e nunca conversou sobre isso, é mais essencial ainda. O bastidores então, aqui só tem gente noiva, tá a galera só aqui, ó. Todo mundo tá prestando atenção nesse assunto. E realmente é essencial, como o Marcelinho disse, é uma das maiores causas de divórcio. Então, assim, vamos conversar, vamos abrir o jogo e hoje esse podcast já vá compartilhando com seu namorado, com seu noivo, com seu marido. Vocês precisam assistir juntos esse podcast. Inclusive, a gente vai disponibilizar no Instagram do FormaCast umas perguntas, um questionário, para que vocês possam ter clareza sobre a organização financeira. Então, isso vale ouro. A gente, no dia que postar aqui, a gente vai disponibilizar esse questionário para vocês preencherem juntos. Então, bora lá. Vou só já para dar uma edificada, porque vocês têm que fazer junto. Transparência. Vocês, depois que casam, uma só carne. Tá lá na Bíblia. Mas a transparência tá lá em Efésios, capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixa a mentira e fala a verdade uns com os outros. Então, a verdade financeira, ela é interessante e ela vai te dar, né, essa construção da tua família aí em cima da rocha e não em cima da mentira, mas em cima da verdade. Mais do que importante e interessante, ela é primordial. Então, precisa existir transparência. Precisa existir transparência. E muitas vezes a gente tem vergonha de conversar sobre esses assuntos, o que eu acho interessante. Eu e Marcelinho, a gente sempre conversou sobre isso, porque Marcelinho tinha uma opinião muito certa de como tinha que ser, e tinha que ser assim, e tal. Então, ele sempre deixou isso muito claro pra mim, o que é bem importante, porque, não noivou, eu fui saber. Não, eu já sabia antes, que na cabeça dele era o seguinte: já vou começar assim. Que na cabeça dele era o seguinte: Segura. o marido
traria 70% das contas, ele entraria com 70% das contas fixas de casa e eu entraria com 30% das contas fixas de casa. Isso era o nosso acordo desde o namoro, né? Então, quando a gente noivou, isso já existia. E o que eu acho muito interessante, eu vou falar depois pra vocês, tá, gente? Então, segurem que isso é só o início da história. Mas a gente vai fazer um curso de noivos na igreja. E nesse curso de noivos, a gente recebeu perguntas como: você sabe quanto o seu marido ganha? Porque esse é um assunto, gente, você não vai chegar pro seu namorado e dizer: ei, mas tu ganha quanto? É difícil, não é todo mundo que fala sobre isso. Deixa eu ver teu imposto de renda, contra-cheque. Perguntas como: tua conta bancária. Se você tem dívidas, né, amor? Isso é essencial. Eu vou falar essencial milhões de vezes, porque esse assunto tem muitos pontos essenciais. Você saber se a pessoa ela tem dívida, se ela está comprometida com alguma coisa. Onde vocês vão morar, como é que vai ser o casamento, quando tiver filho, como é que vai ser os gastos, quais são os planos financeiros, onde é que vocês estão hoje, onde vocês querem estar daqui a 5 anos. Outro ponto. Alinhamento de expectativa, porque meu pai sempre me ensinou uma coisa desde pequenininho: meu filho, o combinado não sai caro. Então é isso, é planejar e combinar, vender teu projeto para tua família, porque vocês são só. Então, você tem que alinhar a expectativa com sua mulher financeira também, que é o tópico, né, do nosso podcast hoje. Então, hoje eu ganho tanto, daqui a 5 anos eu quero estar ganhando tanto. Para isso, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que abdicar disso, a gente vai fazer viagem, enfim. Mas isso tem que ser conversado com sua esposa, para saber, porque às vezes ela não quer que você ganhe isso, ela quer ter uma vida mais confortável, ela quer viajar mais, ela quer fazer outras coisas. Podem ser diferentes. E nesse curso que a gente participou, perguntava até assim: vocês vão dividir, vocês vão colocar o dinheiro dos dois se vocês forem juntar o dinheiro dos dois, vai sair na mesma conta bancária, vocês vão abrir uma conta conjunta. Então foi algo muito profundo que a gente teve a oportunidade de preencher. Ele preencheu o dele, eu preenchi o meu. Depois a gente juntou os dois para ver quais eram as expectativas dele e quais eram as minhas. E é isso que vocês também vão fazer nesse questionário que a gente vai disponibilizar para vocês. Então eu espero que seja tão bom quanto foi pra gente. E se um ganha mais do que o outro? Por exemplo, minha esposa aqui ganha muito mais do que eu, entendeu? E aí, como é que a gente faz? Sim. Então tem muitas perguntas, brincadeira à parte, né? Muitas perguntas interessantes pra gente discutir, mas a gente aposta aqui que a maioria, infelizmente, por não ter essa transparência, não ter essa conversa prévia, já brigou por causa de dinheiro, já brigou por quem paga o quê. E aí, nesse episódio desse podcast de forma específica, que a Rebeca já começou quente, a gente vai justamente trazer a luz da Bíblia e a gente vai abrir o nosso playbook, né, do que a gente faz e o que dá certo como casal, para que vocês possam modelar também e possam ter um casamento sólido, seguro, evitar brigas, ressentimentos, discussões e até divórcios, né? Então eu já vou começar assim com uma pergunta forte, que é: o homem, ele é o responsável financeiro da casa, não é ele que tem que sustentar tudo? Eu contei pra vocês já que na nossa casa no início que o nosso combinado seria 70%, 30%, mas será que não era Marcelinho que teria que pagar tudo? Como é que é essa divisão financeira? Então vamos falar à luz da Bíblia. Eu posso começar assim? Você que manda, né? Então é o seguinte: o homem, à luz da Bíblia, ele é sim o responsável financeiro. Ele não pode deixar faltar o sustento de casa. Ele é o provedor. Mas, gente, quando a gente fala nisso, protetor, provedor, não é só financeiramente falando, mas em todas as outras perspectivas. Então, mas falando financeiramente, ele é sim o responsável pela provisão financeira da casa. A mulher, ela pode ajudar? Pode e deve, certo? A mulher, ela pode e deve, não, ela pode. E se ela conseguir fazer isso, é uma bênção. Não tem nada contra que a mulher ajude na casa dela. Mas a gente volta aí às divisões que a gente até estava comentando antes do podcast começar. O papel do homem e da mulher. Então, eu falei no primeiro podcast que a gente fez. Para o homem, em primeiro lugar dele, vem o trabalho, e para a mulher, em primeiro lugar, vem a casa. Depois da casa, vem o trabalho. Para o homem, depois do trabalho, vem a casa. Então, a gente tem que pensar aqui. A responsabilidade de cuidar da casa é da mulher. Então, ela tem que viver de uma forma que ela possa ajudar, sim, mas que ela consiga conciliar
e ter todo o cuidado que a casa precisa. Então, ter toda a atenção que a casa precisa. Então, o homem é responsável financeiro, a mulher pode ajudar, mas lembrando que as prioridades de cada um são diferentes. Até porque se o Marcelinho ele tiver 100% focado no financeiro e eu 100% focado no financeiro, vai faltar a casa. Se o Marcelinho tiver 100% focado na casa e eu tiver 100% focado na casa, vai faltar o financeiro. Então, é por isso que Deus, o mais sábio, mais inteligente, ele fez tudo perfeito. Então, ele definiu aí as funções do homem e da mulher, o papel do homem e da mulher. Deixa eu pegar esse gancho, que agora eu vou explicar isso, que a Rebeca falou à luz da Bíblia e, pasmem, à luz da neurociência. A gente conversando, né, eu e a Rebeca, antes de começar o podcast, desafiou a neurociência para explicar o que a Bíblia perfeitamente já organizou e colocou aí há 2000 anos. Segundo a neurociência, mais de 2000 anos. A neurociência, quando a mulher está sob pressão, ela libera cortisol. Ela fica estressada, ansiosa, retraída. E já o homem, quando ele está sob pressão, ele libera testosterona, adrenalina. Então ele entra aí no modo de foco, no modo de ação. Fica instigado. Fica instigado. Eu, quando me dá um problema para resolver um estresse, é oração e vamos embora resolver, foco, hiperfoco. E aí a gente resolve. A mulher não, ela fica diferente. Então, o homem, ele prospera no meio do caos, no meio da pressão. E a mulher não. A mulher, ela não fica segura emocionalmente. Então, isso diz a neurociência. Ou seja, só para recapitular, o homem sob pressão, ele libera adrenalina mais testosterona, entra em hiperfoco e ele prospera. Já a mulher, ela vai liberar cortisol e ela vai ficar estressada, ansiosa. Ela não vai ter uma segurança emocional. Fiz até um vídeo que eu acho que vocês gostaram, falando o que é o homem bem-sucedido. É o homem que trata bem a sua esposa, que dá essa segurança emocional para ela. É só você olhar para a mulher dele, para você saber se aquele homem ele é bem-sucedido, para saber que se aquele homem, né, ele é próspero, porque realmente é muito visível isso. Né? Olha, como ela tá bem tratada, gente. Olha a cor da pele dela, o cabelo, os olhos. Olha, mas é verdade, como Deus é perfeito, porque até nisso a mulher sob pressão reage de um jeito e o homem sob pressão reage de outro. E eu vou falar isso sobre a neurociência, agora vamos trazer sobre a Bíblia. 3 embasamentos, eu poderia passar aqui meia hora falando de embasamento bíblico que realmente traz, né, que o homem ele é a cabeça do lar espiritual, afetivo e financeiro. Não é só financeiro não. Você, homem aí que é casado, que está pretendendo casar, sua responsabilidade quando você se torna um só, deixa pai e mãe para se fazer um só, você vai liderar a sua casa de forma espiritual. Então é você que ora, é você que profetiza coisa boa, é você que protege espiritualmente a sua casa, a sua família. Você vai ser afetivo também, você que vai trazer amor, carinho e tudo mais que a família precisa de segurança emocional e também de segurança financeira. É você quem vai sustentar a sua família. Então, existe essa responsabilidade. Porém, como Deus é família e o maior projeto dele pra gente é a família, ele abençoa de forma sobrenatural quando você casa. Então, fica tudo mais fácil. Mas agora vamos trazer essa pegada agora pra Bíblia. Tá lá só juntar nesse ponto que eu vou falar para você, mulher que segue a Bíblia, mulher cristã. Essa conversa de porque o meu dinheiro é meu e o do meu marido é nosso, gente, isso é antibíblico. A Bíblia ela fala que quando a gente casa, a gente se torna um só, quando o Marcelinho acabou de falar. Então, se torna um só, não é só na parte boa, não. No financeiro também precisa haver unidade financeira entre vocês dois. Então, o dinheiro do seu marido, o seu dinheiro, eles estão construindo algo para a glória de Deus. Então, é necessário que acabe essa visão de o dinheiro dele é nosso, o meu dinheiro é meu. Não, o dinheiro dos dois está construindo um futuro para glorificar o nome do Senhor. Vou trazer conexões bíblicas realmente que sustentam, junto com a neurociência, que a gente explicou um pouquinho, que o homem, de fato, ele é a cabeça do lar. Então tá lá em Gênesis capítulo 3,
versículo 17. Do suor do teu rosto comerás. Depois vai lá em Efésios capítulo 5, versículo 23. Homem, cabeça do lar. Não bastante tudo isso, está lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Homem responsável por prover. Então, do teu suor, tu vai prover, né? Você é o cabeça do lar e você é responsável pela provisão, né, material do teu lar. Então, esse é um ponto batido, né? A mulher, ela pode auxiliar, como eu falei para vocês, a mulher, ela é ajudadora, gente. Então, a mulher pode auxiliar, mas a função do sustento da casa, a responsabilidade e a pressão quem carrega é o homem, não é a mulher. E o que eu acho que é bem interessante se conversar antes de casar, quando você estiver tendo um relacionamento, que eu acho que é algo que é o principal motivo dessas separações por conta do financeiro. Tem mulheres, pessoas, homens, que o objetivo da vida dele é pegar o dinheiro que ele ganha e gastar. E aquilo traz felicidade para aquela pessoa. Tem homens e mulheres que a felicidade é pegar o dinheiro e guardar para num futuro conseguir comprar algo melhor do que compraria naquele momento. Então dá muito choque, muita briga quando um quer pegar e gastar, porque aquilo vai lhe dar felicidade, e quando o outro quer pegar e guardar. Então isso precisa ser alinhado. Qual o seu perfil, amor? Sabe? Qual o seu perfil? Seu perfil é o que quer guardar? Seu perfil é o que quer gastar? Vamos achar um equilíbrio nisso, né? Que os dois estejam na mesma página. Mas se os dois tiverem a mesma vontade, os dois guardarem, os dois gastarem, já é melhor do que quando um tem um princípio, quando o outro tem outro. Mas o importante é que vocês conversem sobre isso e deixem isso muito bem resolvido e busquem achar a solução para aquele problema. Por quê? Porque se você for colocando aquilo debaixo do tapete, vai chegar uma hora que os dois vão estar extremamente insatisfeitos com a maneira de viver e de gastar o dinheiro que o outro tem. Isso gera o quê? Isso gera briga, isso gera ressentimento. O ressentimento ele termina virando uma falta de admiração, porque a gente acredita muito que o amor do casamento ele aparece como também a admiração. E aí você vai minando a sua vida conjugal e termina, né, se separando. Então, justamente para a gente evitar esse tipo de discussão. É muito importante conversar sobre isso. E assim, eu vou contar para vocês como foi lá. Rebeca, como é na sua casa? Como é a divisão financeira na sua casa? O amor, antes, tu não acha que é interessante explicar como é que foi o curso de noivado, o que é que conversou e depois a gente chegar no casamento? Pode ser, eu falei geral, mas fale o que você quer trazer. Não, eu achei bem legal, porque eu fui assim, convidado, brincadeira, né? Eu fui intimado a participar de um curso de noivo dentro de um verão. Turma, antes de eu me converter, o meu tempo de qualidade era tempo de bebida, de mesa de restaurante, de mesa de bar, enfim. E pra mim era inegociável. E chega no verão, no auge do verão, que é uma das melhores épocas do ano, prestes a se casar, a Rebeca virou pra mim e disse, amor, meu sonho, vocês sabem, né, Beth, tudo dela é meu sonho, é fazer o curso de noivo. E eu quero que você vá. Eu disse, amor, quando é? Sábado. Eu disse, sábado, o único dia que eu tenho pra descansar. Não, amor, é sábado à noite. Amor, 7 horas da noite. 7 horas da noite, você tá de brincadeira. Não tenho a mínima condição de eu fazer esse curso, eu não vou. E aí ela toma conversar, muito sábia, porque a mulher sábia, de novo, é dificultada, tá lá em Provérbios, ela é inteligente. Aí veio ali, meu sonho, ficou chateada, parará. Aí ela disse, não, é só um sábado, vamos, tal. Aí com muita resiliência dela e muito pouca vontade minha de ir, eu terminei indo. E quando eu cheguei, foi bênção. Sendo que, turma, não era só um sábado, não. Era quantos sábados mesmo, amor? 12, eu acho. 10 ou 12. Eram 12 sábados. Mas tudo bem, fui lá, primeira vez, bênção, maravilhosa. Foi um dos maiores presentes que eu acho, um dos maiores presentes do nosso casamento. E a gente foi provocado em várias questões sobre o casamento, justamente para transparência e esse acordo preliminar deixar as bases das expectativas mútuas bem organizadas. E aí teve um dos encontros que foi o financeiro. E aí várias coisas foram conversadas sobre o financeiro que a gente vai
trazer agora para vocês. Vamos começar dizendo como era ou vamos logo trazer as maiores dúvidas, as maiores perguntas? Amor, como é que tu quer fazer? Como era no nosso casamento? Sim, como era e como é hoje, ou isso. é melhor trazer as perguntas primeiro e depois falar sobre? Não sei, eu acho que eu vou contar, que você não tá deixando eu contar como é que era. Deixa eu contar. Bom. Vamos lá, vou contar pra vocês como é que era a divisão na minha casa e como foi combinado. Eu até comentei. Marcelino, ele sempre fez muita questão que fosse 70-30 e que eu participasse com 30% das contas de casa. Porque ele ia dar 70% das contas fixas, tá, gente? Tipo, o resto, restaurante, extras, não contava, mas ele ia pagar 70% das contas fixas de casa e eu 30%. E foi algo que, como foi combinado desde o namoro, tudo bem, mas assim, ele tinha muito apego a isso, não é verdade, amor? Muito apego, era algo, não abro mão de jeito nenhum, vai ser assim pro resto da vida, eu tô combinando com você, e é assim que vai ser. Então, assim, o que me chateava nisso, essa falta de flexibilidade, porque eu acho que quando a gente entende que a gente é um só, e que o dinheiro dos dois é um só, e que a gente tá juntando tudo para que a gente construa algo para Deus, você não tem esse, eu preciso, tem que ser 70%, tem que ser 30%. E ele tinha muito isso. E depois eu fui entender que foi por experiências que ele viveu na vida dele. Que na cabeça dele, ficou muito claro para mim, na cabeça dele, você vai confirmar depois. É muito claro, tem 2 meses. 2 meses. 2 meses não, Isso, 1 mês foi agora na viagem. Ficou muito claro para mim que ele tinha essa questão por coisas que ele viveu e que ele entendeu que se a mulher não trabalha, ela fica com a mentalidade vazia. Se ela fica com a mentalidade vazia, ela tenta preencher em coisas e em compras. Então, acabava que uma coisa puxava a outra, a mulher ia querer ficar comprando, ia ficar fazendo pressão nele para poder comprar mais. E ele tinha medo que isso acontecesse, por coisas que ele já viu na vida dele e que ele não queria de jeito nenhum. E eu falei para ele, amor, você já percebeu que tudo está relacionado, é por conta do que você viveu. Hoje ele era assim, antes, né? E aí 70-30, 70-30, até chegar o dia que ele foi pro Legendários. Deixa eu explicar o meu argumento. Hoje eu não faço mais questão de me posicionar para tentar convencer, porque eu já me convenci que é errado, e aí a Rebeca vai mostrar o que é que aconteceu. Mas qual era o meu raciocínio que eu acreditava? Eu sou muito meritocrata, tá nos meus valores. Então eu acho que tudo é proporcional ao seu esforço. E eu acredito que aquilo que você não trabalha, aquilo que você não contribui, você termina não dando valor ou subvalorizando as coisas. Então a minha perspectiva do 70-30 é que desde o início eu sempre busquei alguém para, dentro da união, somar e multiplicar, e nunca subtrair e dividir. E sempre gostei de ser proativo, produtivo, e é uma das características da qual eu mais admiro em outras pessoas. Então a gente falou um pouquinho de amor, de admiração. Então a proatividade, a produtividade é uma característica minha que aumenta meu amor e que eu amo muito a Rebeca por causa disso. Então, vendo os valores, né, que eu acredito que está ali realçando o amor, a produtividade, a meritocracia, né, a proatividade, também a questão da disciplina. Uma vez que você contribui com tudo em 30%, você começa a entender quanto é que você gasta em casa, quanto é que você gasta para viajar, quanto você gasta em restaurante. Você começa a entender que a vida ela não é fácil, que a vida ela é difícil. Você vai começando a entender o suor de pagar uma conta ali de um restaurante, e você vai começando a entender dá valor. Isso, fora o valor, você vai querer ir para outro nível. Hoje a nossa programação de família, a gente consegue um arranjo orçamentário de casa, de colégio, de viagem, de lazer, de X. Agora, se eu for um pouquinho mais proativo, se eu trabalhar um pouquinho mais, se eu for um pouquinho mais produtivo, eu vou conseguir receber mais, eu vou conseguir mudar o padrão de vida da minha família e eu vou dar valor a essas conquistas. Então a minha ideia era muito mais nesse cenário, nunca foi por causa de precisar, enfim, era mais disciplinar nesse sentido, mas depois até eu descobri que isso vinha enraizado
E realmente vi algumas situações onde está lá, né, na Bíblia que a mente vazia, ela dá lugar, né, é a oficina do mal, né, no caso. Então não é só a questão de compra, é a questão geral. Você que fica em casa sem fazer nada, você começa a pensar só em coisa ruim. E você vai começar ali a perturbar o outro, a não dar valor, as coisas... Perder a noção de dinheiro. Perder a noção de dinheiro, vai achar que as coisas são muito fáceis. Então, a minha ideia era não entrar nessa linha de improdutividade, né? Então, era mais para disciplinar do que qualquer outra coisa. Isso, eu acho que toda essa explicação existia, de fato, na cabeça dele, mas por que existe, né? existe? Por que que ele pensa assim e por que isso era uma questão para ele, pelo que ele já tinha visto e não queria que acontecesse na vida dele. Sim. Então, ele tinha isso muito, tipo, não posso deixar que isso aconteça na minha vida e no meu casamento. Então, por isso ele tinha essa questão dos 70-30. E aí, quando ele voltou do Legendários, aí ele entendeu que a mulher não nasceu para viver na pressão. Quem nasceu para viver na pressão é o homem. Então, tudo que ele dizia, você precisa... E eu, modéstia à parte, eu sou uma pessoa que eu sou muito, muito equilibrada. Financeiramente falando também, não só financeiramente, mas em todas as áreas da minha vida. Eu acho que eu sou muito ponderada, eu sou muito responsável. Então, eu nunca fui uma pessoa de gastar muito. Pelo contrário, o Marcelo dizia que eu era amarrada. E eu sempre fui muito planejada. Se eu quero alguma coisa, não sou uma pessoa que fica ansiando por compras. Não. Eu simplesmente, se eu amar alguma coisa, eu puder comprar, vou comprar. Mas eu não fico pesquisando. Ai, meu Deus, eu quero muito comprar essa coisa. Então, pra mim, no outro lado, eu dizia, mas eu não sou essa pessoa. Tipo, ele falava, eu não quero que seja assim na minha vida. Mas eu não era essa pessoa, entendeu? E eu não sou essa pessoa. Eu sempre fui muito responsável em relação ao dinheiro. E aí, quando ele voltou do Legendários, assim, foi uma venda que saiu dos olhos e ele entendeu. Não, a minha esposa não nasceu para pressão. Quem nasceu para pressão fui eu. Então, a partir daí, ele disse, as contas são minhas. Pode deixar que eu... é comigo. E uma coisa interessante aí, testemunho, né? Deus, da mesma forma quando você casa, ele lhe prospera, ele abençoa. Quando você também assume a responsabilidade da casa, da mesma forma, ele te honra. Então, também ele agiu de forma sobrenatural. É um testemunho. É um testemunho meu. E até compartilhei com um amigo meu, que ele não é evangélico, mas a gente batendo um papo, ele tinha essa ideia, eu acho que a divisão era até maior, enfim, e ele entendeu que precisava melhorar, e ele melhorou, e também ele viu a agir de Deus de forma sobrenatural na vida dele. Não deixe faltar. Isso foi uma pergunta muito forte que tem aqui, amor, que a gente já respondeu, né? Como vamos dividir as despesas da casa? 50-50, proporcional à renda, porque a gente tem hoje uma geração que tudo é dividida. Que tudo é dividido em 50-50, do namoro ao casamento. Eu conheço pessoas, casais, que se comportam dessa forma, né? E o recado que eu queria deixar para vocês é, segundo a Bíblia e a neurociência que a gente já explicou, quando você casar, o homem, ele é o provedor financeiro da casa. Agora, durante o namoro e durante o noivado, dependendo da sua renda familiar e da sua programação e da sua conversa antecipada, prévia, com o seu futuro marido ou sua futura esposa, aí eu acho que vocês podem combinar de alguma forma diferente, né? Eu até estava dizendo que eu acho assim, tem muitas pessoas que a mulher, ela ganha o mesmo do homem, certo? Estão começando a vida ali, estão construindo tudo e os dois ganham a mesma coisa. Aí a mulher diz assim, não, eu não vou pagar nada porque quem tem que prover é ele. Sendo que você poderia ter uma vida muito mais confortável, acessar coisas que você não acessa se você depende só dele. Então aí entra mais uma vez o entendimento de unidade. O dos dois é um só. Então, quando você está trabalhando, está batalhando, você está ganhando dinheiro, e você, não, esse aqui é meu, o meu dinheiro é meu e eu não vou, eu prefiro viver, não poder
sei lá, viajar ou ir para tal restaurante, tal, porque ele tem que pagar tudo, eu acho que tá errado. Então, a gente tem que ponderar também. Nem toda... Existem regras e exceções. Então, dentro de um contexto que você pode me propiciar, você pode arcar com as contas de casa, Deus te abençoar, não tem faltado nada, e a gente vive uma vida muito confortável juntas, ok. E eu ainda sou ajudadora, então vão ter coisas que vão aparecer que eu vou estar lá e vou estar ajudando. Mas num contexto que os dois ganham a mesma coisa, ou a mulher ganha mais, o homem ganha menos, até que essa situação se estabeleça, eu acredito sim, a mulher tem que auxiliar, tem que ajudar. Eu não concordo de a mulher, eu não, vamos viver essa vida aqui, não vou viver coisas melhores, porque tem que ser tudo dele. Eu discordo muito. Mas eu acho que é bem simples de resolver isso. Se quando você casa, você é um só, se você olhar pelo lado empresarial ou pelo lado esportivo, você é um time. Se você é um time, se um tá bem, o outro tá bem. Se um tá mal, o outro que tá bem ajuda e vice-versa. Então eu conheço pessoas onde, a Rebeca falou ali, a mulher ganha bem, mas o dinheiro é dela. O marido passa maus bocados trabalhando para sustentar uma vida cara, enfim. E você vê ali que o time vai muito oneroso para um lado e a mulher ali só gastando com besteira, com futilidade, e em vez de poder ajudar. E não só isso, cobrando cada vez mais o esposo por coisas diferentes, por coisas extraordinárias. Então fica com a balança bem complicada. Vocês são um time, vocês têm que conversar, têm que se organizar, um tem que apoiar o outro e não botar pressão extra. Porque a pressão ela já existe. E o homem, como a gente viu, ele está mais preparado para prosperar na pressão. Mas se trazer dentro de casa outra pressão extra, quando você poderia estar ali auxiliando, tirando a pressão, ajudando na pressão, suavizando a pressão, e aí eu acho que isso é errado. Deixa eu já trazer para um tópico aqui que eu acho bem interessante. E quando um é mais gastador do que o outro, como esse caso, como é que equilibra isso? Como eu disse, eu acho que esse assunto precisa primeiro, o problema financeiro, ele primeiro precisa ser identificado. Então, você primeiro tem que entender que Marcelinho, ele gasta mais, o prazer dele está em gastar, enquanto o meu prazer está em guardar. Primeiro a gente identifica o problema. Vocês são um exemplo, né, galera? São um exemplo. E agora a gente vai achar a solução para esse problema. Então, como é que a gente pode fazer de uma forma que não fique desconfortável nem para mim, nem para você, que a gente possa ser feliz no meio termo. Mas não adianta você, por um lado, ter uma pessoa completamente descontrolada financeiramente e no outro lado ter uma pessoa que está tentando ali segurar os pratinhos, entendeu? É muito difícil. Identifiquem o problema e resolvam antes que isso se torne algo maior. E no final pode acabar em um divórcio. Por quê? Porque um não aguentou a pressão e o outro estava se sentindo infeliz porque o outro não estava deixando gastar. Isso precisa ser resolvido. Com a conversa simples, é tudo razoável e proporcional, gente. Não está sendo razoável, não está sendo proporcional, está demandando uma pressão que não é a pressão normal. Então, vocês têm que conversar, têm que sentar, botar num papel aqui, você é mais gastador, tá gastando com isso, isso e isso. Dentro do nosso planejamento financeiro familiar, o que é que são gastos inegociáveis para a gente? Então, é um aluguel de casa ou é uma prestação de um apartamento? A gente precisa de um carro, a prestação de um carro, a energia, né? A água, a internet, a luz, se tem filho, os custos com os filhos, enfim, isso é inegociável para vocês? Beleza, então vocês vão trabalhar para isso. E o que é negociável? É sair para comer uma pizza, é fazer uma viagem? Será que no momento a gente pode cortar? Enfim, então isso tem que ser, né, conversado e posto na mesa. E anotado. Anotou, conversou, tá bom para você? É isso? Tá confortável? Tá, vamos ser transparentes. Porque essas coisas, elas terminam ficando, se você não coloca para fora, você não coloca na mesa e não deixa o outro saber dentro de uma transparência, isso começa a virar uma insatisfação interna, que com o tempo vai virar um ressentimento, que o ressentimento com o tempo ele vai tirar aquela admiração que você tinha pelo seu marido ou pela sua esposa, e isso termina com o divórcio. Então preste atenção, resolvam, né, isso na hora. Essa questão da transparência, né, eu e o Marcelinho, como eu contei para vocês, a gente decidiu exatamente quanto ia ser de cada e já tinha isso muito bem definido.
E muitas amigas, ai meu Deus, mas eu não queria que fosse assim e tal, tal, tal. Mas pra mim, pior do que isso, do que ter acertado, era casar, como várias pessoas que eu conheço. Várias pessoas casaram, depois que casaram, sem nunca ter conversado sobre organização financeira. Aí eu olhei pro lado, e agora? Aí o marido, não, tu vai me ajudar nisso, naquilo. Mas eu casei, eu não sabia disso, eu não tô preparada para arcar com esse compromisso financeiro. Não, mas eu não sabia. Isso é o pior de tudo, gente. Antes de casar, isso precisa estar definido. Se vai juntar o dinheiro, se vai botar numa conta só, se vai o marido arcar com tudo, entendeu? E a mulher pagar besteirinha ou outra. Tudo isso precisa ser transparente e muito bem definido. Vocês querem saber como é lá em casa? Vamos dar só uma pitadinha? Eu já contei. Por exemplo, lá em casa, quem é mais gastador e mais poupador, amor? Ah, sim. Eu acho que você é mais gastador. Eu acho que eu sou bem poupadora. Eu digo assim, Marcelinho, ele tem um belo dom, que eu vou contar pra vocês. Não conta. O dom de Marcelinho é que ele deixa toda conta cara, entendeu? A gente vai pro espetinho, a conta da cara, eu não acredito. Eu olho quanto, eu não tô acreditando nisso não. Aqui no espetinho deu, porque ele tem esse dom, que toda a conta dele fica cara. Eu não sou assim. Eu sou muito, muito Posso me defender? cuidadosa. Vá. Vamos lá, a gente acabou de falar. Você tem aqueles gastos que para você são gastos inegociáveis. Então, assim, também outra coisa interessante que a gente vê aqui, a mulher ganha mais do que o homem ganha mais do que a mulher. Você também tem que entender um pouquinho, né, de regras financeiras. Então, assim, dentro da minha educação financeira, eu utilizo a base do que eu ganho, 30% que é diferente, mas 30% eu gasto, 70% eu invisto, eu guardo, eu poupo. A regra de economia é o inverso, 70% você gasta e 30% você segura. Então, dependendo da sua renda, poupa mais, se você tem um plano, né, obviamente, de mudar de vida, de ter uma ascensão financeira mais rápida. Eu trabalho dentro dessa minha produtividade e eu utilizo muito mais para poupar do que para gastar. Mas o que sobra desses 30% que eu tenho uma oportunidade de gastar com o que eu gosto na pegada de lifestyle que vocês acompanham, de viagem, de restaurantes, de esportes, enfim, a parte de alimentação é uma parte que eu sempre dei muito valor. Eu gosto muito de comer bem, eu gosto muito de conhecer as coisas. E como você falou, espetinho, independente do canto, se tiver comida boa, pode mandar uma mensagem aí e me convidar que eu vou com você sem problema nenhum. Agora, eu gosto de comer, eu gosto de experimentar, então de vez em quando realmente as minhas contas dão um pouquinho mais caro. Mas só para finalizar, eu acho que a minha união com a Rebeca ela é muito forte, porque eu nunca admirei mulheres mega hipergastadoras, mulheres sem noção, mulheres que não têm entendimento de valor. A Rebeca não, a Rebeca ela é muito pé no chão, ela parece muito comigo nesse sentido, às vezes até mais. Então a gente é muito mais, quando eu vejo de uma maneira geral, muito mais poupador do que gastador, não, sem sombra de dúvida. Dentro do nosso relacionamento eu vejo você como mais gastador. Mas se a gente olhar de fora, nós somos um casal muito tranquilos. A gente é zero de ficar, ai, querendo comprar. Zero. A gente parece muito com compra de shopping, com compra de roupa, não sei o que, não dá mínimo valor. Pois é. A gente tava viajando agora, a pessoa comentou comigo, meu Deus, não vai comprar nada. Você é amarrada demais. Eu tenho que comprar. Tem que comprar. De comprar nada. Ele gasta, beleza, olha o espetinho gasta. Assim, não, você que tá sempre comprando, não, zero apegado à roupa, à marca, zero. Então, assim, e eu também. Sim. Se eu tiver a oportunidade de comprar alguma coisa, gostei, tô podendo comprar, vou comprar. Mas não fico sonhando, não tenho isso em mim. E Marcelinho também não. Então dá muito certo que a gente tem um perfil bem parecido. Perfeito, é por aí. E então, se vocês conversam isso e vocês conseguem entender, a vida de vocês fica assim muito mais fácil. Com certeza. Aí eu acho que outro ponto interessante que a gente poderia trazer para cá, para nossa família. Tem muitas perguntas dizendo, você tem um limite de até quanto você pode gastar sozinho sem o outro saber? Eita, é verdade. Já não existe isso. Já não existe isso. Por quê? Porque todo mundo é poupador, nós somos financeiramente muito responsáveis
Então não existe essa pressão da gente de, Porque não existe a preocupação. Exato. Não existe a preocupação. Meu Deus, se a Rebeca tá gastando mais, mas a tá A gastando. Caleira pega meu cartão, todo mês ela não diga pra ela, na verdade eu não sei nem quanto é que ela gasta. Eu só pago, né, amor? Então, eu tenho usado o cartão. Aí pronto. Mas por quê? Se vamos Porque nessa questão ela é segura. do cartão. Vamos. O cartão, os dois estão na mesma conta. Não tem, a gente tem contas separadas, certo? Sim. Mas, Marcelinho, eu tenho um cartão com nossa intimidade esse podcast. Vou contar até o cartão de crédito que é dividido com o Marcelinho. Exatamente. Vamos lá, gente. E assim, Conta ela nem sabia. Eu dei de presente, me mandaram um cartão super especial. Aí eu disse, minha esposa já merece. Porque é isso, você vai evoluindo também, né? A gente como pessoa e buscando a Deus, é uma evolução constante. A gente nunca tá 100% maduro. A vida, ela é uma evolução, é o princípio, né, da evolução. É o único princípio que a gente não atinge 100%, que é a maturidade. A gente vai cada vez mais evoluindo. E aí eu comecei com esse pensamento lá atrás, que foi conversado, que foi combinado, que foi posto na mesa, que dava tudo certo, enfim. E aí Deus vai trabalhando, sua cabeça vai mudando, você vai evoluindo. E quando eu tive a oportunidade de pegar um tempo esse cartão bem bacana, o que veio no meu coração foi que eu vou presentear a minha esposa. E aí eu fiz uma surpresa e dei pra ela de presente. Então vamos lá, intimidade. Aí o que acontece? Eu e o Marcelinho, a gente não tem uma conta conjunta, mas o Marcelinho, ele me deu um cartão ilimitado para que eu pudesse pagar as coisas de casa. Então eu faço feira, faço as coisas, você quiser, não o cartão que eu quiser. E não tem isso. Por quê? Porque ele também conhece a esposa dele, né, amor? Certeza. Então ele tem plena confiança que eu não vou pegar esse cartão pra... Nem passa pela minha cabeça, entendeu? De gastar em coisas, muitas coisas grandes, e depois isso é um peso. Deus me livre, já não quero, entendeu? Então ele sabe que eu sou muito responsável e a gente tem essa relação. Quanto a isso, é muito tranquilo no nosso relacionamento. Não é uma questão pra gente. Nunca foi. Nossa questão sobre essa organização financeira sempre foi muito tranquilo. Só o ponto de fricção que foi passado era só essa questão realmente da divisão. E assim, sobre a transparência, que eu vou abrir de novo também. Meu Deus, tá muito íntimo, não é verdade, hein? Meu Deus do céu, mas eu vou falar. Por exemplo, já teve situação que a gente ficou sem funcionário em casa. E aí foi uma transição na minha vida, porque eu não fazia... Eu cuidava da casa de botar flores, tal, mas o grosso mesmo, todos os dias, eu não fazia nada. E aí, quando teve essa grande questão... polemizar mesmo, né? Aí quando teve essa grande questão e essa transição, eu tive que assumir minha casa. Então, a minha casa demandou muito, começou a demandar muito de mim. Muito, assim. Vocês não imaginam. E o que aconteceu? A Salt, minha marca, ficou em segundo plano. Porque, como eu disse, a minha prioridade é a minha casa. Eu amo a minha marca, eu amo a Salt. Amo, mas a Salt fica em segundo lugar. Em primeiro lugar vem a minha casa e a minha família. E aí, quando aconteceu essa transição, eu precisei focar mais na minha casa. E foi um mês que foi assim, de venda na Salt. Por quê? Porque eu não estava conseguindo trabalhar. Eu ia chegar nessa pergunta aqui que tá bombando aqui, que é como vamos lidar com emergências financeiras inesperadas, como uma perda de emprego, uma doença, uma dívida. Nesse caso, né? Foi um fluxo de caixa de venda um pouco mais baixo. Aí eu cheguei pra ele e eu disse, amor, é o seguinte, eu tô aqui assumindo a casa, na época ainda era 70-30, e eu falei, eu tô assumindo a casa, porque a gente tá passando por essa transição, tá muito difícil pra mim conciliar tudo. Esse mês foi um mês bem... Não, gente, não era que eu fiquei no prejuízo nem nada, foi porque baixou o que eu ganhava todo mês. E aí um mês e o outro também, mas depois eu consegui conciliar as coisas e conseguir dar conta de casa e dar conta do trabalho. Mas nesse tempo eu falei pra ele, tá acontecendo isso, eu tô me sentindo pressionada. Por quê? Porque eu tô ganhando menos e sim. Eu preciso que você me ajude. E aí Marcelinho entrou, não se preocupe. Claro, porque somos um time e é isso, é proporcionalidade. Um tá precisando de ajuda, por isso que é bom ser dois, porque quando tá precisando de ajuda tem um outro para levantar, tem um outro para ajudar, tem outro para dar suporte. Então, é isso. Essa é uma pergunta muito interessante. Você perdeu o emprego, teve uma doença, teve uma dívida, você tem condições de ajudar, ajude. É o seu bem mais precioso. Não existe você ficar fazendo conta depois de Deus, eu estou precisando. É sua família.
E Deus fala lá, tá lá na Bíblia a forma de você ajudar. Primeiro você tem que ajudar a sua família. A sua família casa. Depois você olha a família ao redor. Se você tem condições financeiras e a tua casa está precisando, tá errando o ponto principal da prosperidade de Deus na nossa vida. Tu não tá honrando a tua esposa, tu não tá honrando a tua casa. Ou também falar isso para as mulheres também que têm condições de honrar e ajudar a casa, ajudar o marido também. E aí depois você vai para o irmão da fé, depois você vai para os pobres, para as viúvas e para os órfãos. Mas a casa tá na Bíblia, é o primeiro lugar que você tem que honrar. Então você perdeu o emprego, tá com a dívida, com um fluxo mais negativo de vendas ali naquele mês, converse. Por falar em dívida, tem uma bem quentinha que eu acho interessante. Como você conta, como é que você toma uma decisão familiar que envolve dívida? Eu vou contrair aqui 500 mil, 1 milhão, 100 mil, 10 mil reais. Obviamente eu quero trazer uma dívida pesada de acordo aí com o que você ganha em casa, dentro da tua renda. Você, homem, por exemplo, você está ali no seu negócio, estou precisando de um capital de giro porque eu acredito que minha empresa vai alavancar 100%, eu vou sair de um faturamento X e vou para 2X, vai mudar minha vida e vai mudar minha casa, enfim, e eu preciso pegar 100 mil reais. Mas você tem lastro financeiro para pegar esses 100 mil reais? Qual vai ser a consequência se você não pagar esses 100 mil reais? Você vai penhorar ali seu apartamento, seu não, né? Da sua família, você vai penhorar seu carro. O que é que vai ser essas consequências negativas? E aí vem a seguinte questão. Ou dívida antes do casamento, você tem que conversar com a esposa, fazer um planejamento e a esposa tem que anuir? Ou você pode fazer tudo porque você está fazendo ali em prol da sua melhoria de vida? Tudo que você for fazer em relação a grandes investimentos, para mim, antes de você fazer, você tem que perguntar à sua esposa e esclarecer. Olha, eu estou fazendo esse investimento aqui. Pode ser, se nada der certo, essa vai ser a consequência financeira na nossa vida, na nossa casa. O que é que você acha? Para mim, não existe dentro de um casamento a pessoa se expor ao risco, fazer um grande investimento, fazer uma grande compra que seja, qualquer coisa que seja maior do que o rotineiro, e você não expressar isso para o seu marido. Então, eu acho que o erro começa aí. Se você vai se expor ao risco, o seu parceiro tem que saber. Por quê? E isso foi também outro aprendizado muito forte do Legendários. Quando você se torna um só, você não imagina, mas as suas ações, elas geram consequências, não só na sua vida, mas na vida da sua esposa e vice-versa, porque vocês são um só. Então é impressionante, se você bota o risco do seu negócio, o risco seu, para as pessoas que são egoístas e não entenderam que quando sai do casamento é um só, é uma equipe, que as suas besteiradas vai ter consequência negativa na vida da sua mulher, do seu marido e dos seus filhos, você tem que conversar com sua esposa ou com seu marido antes de tomar esse risco, porque vai modificar na tua vida. E eu vi casamentos, inclusive, desmoronar por causa de dívidas que eram escondidas, estava ali no oculto, que é outra coisa que a gente fala, né? A verdade, né? Na verdade, o único pai, quer dizer, o pai da mentira é o Satanás, e tudo que está oculto não vem de Deus. E a mais certa do mundo é aquele jargão popular: mentira tem perna curta, com o tempo ela vem. Então, se você não tem transparência, se você não conversa com sua esposa, com seu marido, se você não toma as decisões em conjuntas que vão ter um risco que você acha que é só para você, egoístazinho ou egoístazinha, mas para sua família, para sua mulher, para seu marido, para seus filhos também, se vier a acontecer de forma negativa, vai criar briga, vai criar ressentimento, vai terminar a admiração, porque foi escondido, e o que é escondido não é de Deus. É pecado. E aí vai sofrer as consequências do pecado. E a gente já tá com 50 minutos de podcast. Vamos fazer um resumão. Isso pra mim tava 10 minutos. Vamos fazer um resumão. Eu quero mais. Ainda tô cheio de perguntas aqui. Tá bombando de perguntas pra gente conversar. Inclusive, eu quero saber aqui se os bastidores que são noivinhos aí... Joãozinho vai casar amanhã, então já bênçãos divinas.
O assunto hoje é tão interessante, amor, que João deixou a noiva para resolver, para vir gravar o podcast para ele, para aprender. Para aprender, né? Mas bem, se está ganhando dinheiro demais, aumentei inclusive o salário dele, brincadeira, financeiro, jurídico. Brincadeiras à parte, vocês têm alguma dúvida? Esse é o momento aí para perguntar. Pode falar, João. Para quem está começando, como eu vou casar agora, para quem está começando uma família, né? Se mudando, construindo uma vida totalmente do zero. Qual o melhor conselho, assim, também, principalmente financeiro, organização financeira, tanto em conjunto, tanto sozinho, o que fazer no trabalho, mudar de trabalho, procurar um trabalho melhor, se esforçar para crescer na empresa. Um guia, digamos assim, para que a gente possa também pensar, né, tipo assim, em futuro, planejamentos para... A gente sabe que quando um casal mais novo começa assim, que não tem toda aquela estrutura, mas ter pelo menos um objetivo mais claro de crescimento. Por onde a gente poderia começar? Você vê que o tema ele é tão profundo que em uma pergunta foram 15, né? Então, já me perdi, mas eu acho que eu entendi a ideia. Você quer responder? Quer que eu responda, amor? Eu acho que se eu estivesse começando minha vida com o meu marido, né? Vou casar, tô começando a vida e os dois estão batalhando, os dois estão construindo. Eu não faria... Primeiro, que você só pode casar, você já tem que calcular isso antes de casar. Se você tem condição de manter a casa, manter feira. Eu e Marcelo, a gente fez vários cálculos. Quanto será que vai ser de aluguel não, né? De condomínio, quanto vai ser de feira, quanto vai ser isso e aquilo. Vamos lá. É isso? Vamos... Dá, tem condição, dá. Então, aí você casa. Antes disso, você nem começa a pensar. Começa a pensar, mas não case. Porque você casar sem ter condição é uma bronca que você tá assumindo. Eu já sou de outro viés. Mas o básico tem que ter. Eu sei que Deus abençoa e Deus multiplica. Amém. Ele não deixa faltar. Mas, primeiro, você tem responsabilidade de ter o básico. E aí você vai começar a construir com aquela pessoa. Eu não faria mudanças radicais. Deus, ele coloca a mão, assim, na época da preparação do casamento, Deus, ele colocou a mão de uma forma tão sobrenatural que você conseguia ver o cuidado dele de uma forma muito palpável. Então, eu vi isso na nossa preparação do casamento. Que ele não deixou faltar nada. Ele fez muito mais do que a gente sonhou, do que a gente imaginou. Mas tem que ter o básico, assim, pra iniciar. Eu vou usar em discordar, amor, e eu peço com o maior respeito e a maior vênia do mundo possível. Tá. Eu acho que Deus, ele abençoa. Eu acho que condição financeira... Antes disso, por exemplo, João, para te responder, eu ia te fazer um monte de perguntas para poder entender qual é a perspectiva tua como casal de projeto de vida, porque eu sou muito planejador. Então, onde João e a sua esposa gostaria de estar daqui a 5 anos? Porque... prosperidade, ela é diferente para mim, para você, para a Rebeca, para a gente que está aqui, para quem está nos escutando. Então eu vou tomar um pouquinho como fosse o meu planejamento e aí eu vou dar vários insights do que eu faria. E aí se não for o que você pensa, você pode falar que eu ajeito a resposta também. Mas voltando, eu acho, amor, que você está escutando, eu não esperaria você estar super organizado para casar, enfim, realmente ter o básico. É interessante, mas eu vejo que quando a gente entrega a nossa vida a Deus, principalmente o casamento, ele abençoa, ele não deixa faltar nada, o sobrenatural, de fato, ele acontece se você tiver, obviamente, linkado junto com ele. Aí vamos pra lá. Eu sou muito planejador. Planejo, aí depois que eu planejei, daqui a 5 anos, qual é a meta de casal? Hoje a gente ganha 10 mil reais, daqui a 5 anos eu quero ganhar 100 mil reais por mês, como casal, um exemplo, tá? Você que tá escutando aí em casa. Tá, tudo bem. Vai cair do céu, Deus vai mandar, aí eu vou orar, Deus, eu quero ganhar 100 mil reais por mês, 100 mil reais por mês. Pode pedir, porque ele é seu pai, é seu melhor amigo. Mas cuidado que você pede a Deus, porque Deus ele não entrega assim do que você pede, não. Ele não vai jogar uma bolsa de 100 mil reais na sua cabeça. Mas se você pedir, Deus, me dê trabalho, me dê oportunidade, me dê resiliência, me dê força. Quando vier as dificuldades, me dê a sabedoria. Quando tiver na pressão do meu lar, que aí me faça a minha fraqueza, a minha força e eu prospere. Aí você começa a entender o sobrenatural,
agir. Mas então, voltando, eu quero ganhar 100 mil reais daqui a 5 anos como família. O que é que a gente vai fazer para isso? A gente precisa abrir empresa, a gente precisa investir. Com certeza, para você dobrar, quer dizer, você botar aí 10 vezes o valor que você ganha hoje, você vai ter que passar por renúncias. Várias pessoas que estão próximas de mim, que estão começando a vida, que querem ter uma prosperidade financeira, estamos falando aqui de finanças, depois a gente vai para a família, tem que passar por volta de pobreza, porque infelizmente só faz dinheiro quem tem dinheiro. Então tem que passar por um voto de pobreza. Então vocês vão ter que sentar aqui e aí fazer os cálculos mesmo, como é que é aqui, quanto é que é o nosso custo de casa, de condomínio, de energia, de água, de internet, quais são as condições básicas que a gente precisa para a gente viver. Todo mundo tem que ter um lazer mínimo, tem que comprar uma roupa minimamente, porque ninguém vai ficar em casa só vivendo de comer, né? Ficar dentro de casa e trabalhar. Então, o que é que minimamente é um arranjo familiar que a gente fique bem? Então, beleza, aquilo ali custa tanto. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos aumentar a nossa produtividade, vamos trabalhar mais, vamos atrás de outros empregos, vamos fazer hora extra, enfim, vamos empreender, vamos ser produtivo, porque a produtividade é a única coisa no mundo que vai fazer você ganhar mais. E aí você vai botando as suas metas. Cheguei de 10 e 20 mil, senta. E aí, o que é que aconteceu? Tá bom para você? Essa pressão, porque veja, é pressão, é resiliência, é renúncia. Né? Todo mundo que é preparado para essa pressão. Meu amigo, muita gente ganha 100 mil, não sei o que e tal. Você tá preparado para a pressão que vem? Pelos desertos você vai passar, pelas dificuldades você vai passar, pelas confusões, pelas noites mal dormidas. Então, você tem que saber se está preparado. Então, vai desfrutando o caminho e vai conversando com a esposa. Senta, chegamos em 20. E aí, tá bom pra você? É isso que a gente quer pra vida? Tá aguentando a pressão? Como é que tá a casa? Tá tudo bem? A gente tá se apoiando bem? Dá pra continuar? Dá pra continuar. E aí, você segue. Então, se for dentro de uma perspectiva financeira, João, é realmente produtividade, aumentar a produtividade, como você perguntou, é buscar um segundo emprego, é buscar uma hora extra, é ver dentro dali o que é que você pode aumentar mais a sua renda em termos de trabalho, né, de produtividade. E aí, volta de pobreza. Esses 5 anos, vocês vão ter que juntar muito mais do que vocês ganham para vocês poderem aumentar a renda e fazer outros tipos de investimento. Então, aí você vai começar o dinheiro sobrar ali todo mês. E aí, dependendo da sua educação financeira, eu acredito muito que vejo amigos e pessoas próximas que, se não tiver um boleto ali, se não tiver um investimento para pagar todo mês, se vê o dinheiro parado ali na conta, eles vão gastar tudo. Vão gastar com bolsa, com viagem, com carro, com não sei o que, etc. Mas também vejo pessoas, e acho que é o nosso caso também, que nós não temos dívidas e o dinheiro que sobra na conta direto para a aplicação, o dinheiro trabalhar para a gente. E nunca gasta aquilo que não tem na conta corrente, porque o que está aplicado, o dinheiro está trabalhando, não se tira. Ali a gente vai viver de juros sobre juros e o dinheiro ele vai começar a crescer. Então isso é o quê? Isso é educação financeira. Aí você tem que depender... vai depender, né, em casa como é que é a sua educação. Você consegue ver um dinheiro na conta e não gastar, porque a primeira coisa vai dizer, eu vou trocar o carro, vamos fazer uma viagem, vamos comprar uma bolsa, comprar um relógio. Mas resumindo a história, sim, é necessário que, primeiro... Porque se deixasse, eu ia ter um monte de coisa pra falar. Eu acho uma irresponsabilidade casar sem ter o que você precisa para se sustentar. Então, a minha opinião é muito, não façam isso, porque, como a gente viu, uma das grandes causas de divórcio é financeiro. Então, você casar sem ter o que você precisa para se sustentar no mês, eu nunca faria isso. Eu acho que, amém, vão orando, se comprometendo, Deus abençoe o casamento e casem quando você puder ter o valor que você precisa para se sustentar. E Deus vai abençoando e você vai começar a prosperar, você trabalhando, os dois ali, no suor do trabalho, né? Que você colherá. Então, amém, os dois trabalhando, os dois batalhando e vai dar certo. Então, isso precisa de organização, planejamento e vontade de fazer, né? Dar certo. Entendeu? Não pode ter cansaço, tem que ir fazer acontecer e vai, Deus vai abençoar.
E eu acho que é isso. Entendam o seu casamento também como um time, como uma empresa. Então, tudo que você for fazer, venda o seu projeto antes de agir para sua esposa e para o seu marido, para vocês estarem justamente dentro da mesma página. Mas resumindo o nosso podcast de hoje, os pontos aí do que você precisa para você casar. Você precisa ter muita transparência, você precisa entender o casamento como sendo unidade, os dois se tornando um só, o dinheiro é dos dois, os dois estão batalhando, os dois estão lutando, cada pessoa, a mulher com suas responsabilidades, o homem com suas responsabilidades. Ah, Rebeca, mas eu vou com tanto. Isso vai depender da sua casa. Mas lembre-se, a prioridade do homem, o homem sim é responsável pelo sustento lá, à luz da Bíblia. E a mulher, ela é responsável pela casa dela. Se ela puder ajudar, amém. A mulher ajudadora, auxiliadora. Então, amém. É uma bênção quando a mulher ela pode juntar ali e somar as finanças de casa. Mas a responsabilidade do prover é do homem. E é isso. Deus, casem, Deus vai abençoar. Mas façam isso com muita responsabilidade, com muito planejamento, com muito cuidado. Com muito cuidado. E vai dar certo. É porque casamento não é sobre dinheiro, né? É sobre clareza, sobre união e sobre propósito. E, obviamente, Deus abençoando, né? Então, se a gente tivesse aí esses minutinhos finais para finalizar, eu acho que é isso. Assuma suas responsabilidades, coloque Deus no centro do casamento, Ele abençoa, traga a transparência, não deixe nada oculto. Entenda que seus atos gerarão consequências na sua mulher, nos seus filhos, ou no seu marido e na sua esposa. Então, converse sempre, seja muito transparente, alinhe o planejamento financeiro da família para os próximos 5 anos. Vai sempre, constantemente, vai conversando, entendendo se é aquilo que vocês querem. Vê o que é inegociável em termos de gasto para vocês. Alinhe quem é o mais gastador e o mais poupador. Não pode ter só gastador, porque senão a família vai para o vermelho, a família quebra. E não pode ter só poupador, porque aí vai faltar as necessidades. Então, tudo na vida, né? Eu acho que é um equilíbrio. João que perguntou se quer ir para um nível financeiro, né, de qualidade de vida um pouco mais. Voto de pobreza, ser mais produtivo, né? E eu acho que é por aí. Mas acho que o ponto principal para mim que fica aqui claro, amor, é um só, conversar sempre e todas as decisões que vão impactar a família na seara financeira ser conversada. Porque a gente até estava conversando ontem no carro, voltando no show, e tu falasse um negócio que me chamou a atenção. Que o homem e a mulher ela pensa diferente, por isso que o homem ele é o provedor e a mulher ela é a auxiliadora. Fala aí, tu se lembra? Que eu achei bem interessante. Lembro. Eu vou tentar resumir, porque o podcast tá bem grande. Que o homem ele pensa de uma maneira diferente. Então o homem ele é como se o pensamento dele fosse reto. Aqui é o problema, aqui é a solução, vou resolver e pronto, deu certo. A mulher não, ela vê todo o contexto. Ela olha, é a forma que o homem se expressa. Não é só a solução e o problema, é tudo que está envolvido ali ao redor. Então, Deus ele fez a gente perfeito, gente. Ele distribui os papéis perfeitamente. A gente foi feito em cada detalhe para isso. E, no final das contas, a união do homem e mulher, se a gente faz tudo à luz da Bíblia, se a gente segue o que Deus tem para a gente, vai ser perfeito. O casamento vai ser bem sucedido. E quando você traz a sua mulher como, de fato, auxiliadora, conselheira, você traz bênção, né, para a vida de vocês. E aí, eu sou grata a Deus por você, que eu muito sabe, é uma conselheira muito bacana na nossa vida. Obrigada. Amém. Deus abençoe sempre. E para finalizar, eu trouxe até, eu acho que é o princípio da mordomia, a administração responsável. Tá lá na Bíblia, acho bem legal, que é justamente isso, para finalizar, fazer os cálculos, né, tudo direitinho, fazer a transparência. Tá lá em Lucas, capítulo 14, versículo 28. Quem de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular os gastos? Ou seja, planejamento financeiro como algo espiritual. O casal que ele não planeja junto vive apagando incêndio. E o casal que planeja junto constrói futuro. É muito interessante isso, né? E eu trago também para o meu lado empresário, né, empreendedor como construtor. Quando eu vou construir qualquer prédio, eu passo muito tempo antes planejando todos os custos de despesa, fluxo de caixa, enfim, curva ABC. E
no casamento é também, da mesma forma. Inclusive, uma das responsabilidades da mulher na Bíblia é administrar a casa, então envolve tudo isso. E se vocês tiverem dúvidas, vocês queiram perguntar, Beca, essa dúvida ainda não foi respondida no vídeo, deixa aqui nos comentários. Assiste isso com seu namorado, com seu noivo, com seu marido. Isso é tão importante e eu tenho certeza que vai acrescentar muito na vida de vocês como casal. E turma, a gente não cobra nada. Faz tudo com tanto carinho. Dá só um likezinho aqui, ó. Não custa nada. E se inscreve no canal. Se inscrever no canal, fica à vontade. Mas também compartilhe com quem vocês acham que precisa escutar essa palavra. A gente fez com tanto carinho, mais de 1 hora de podcast, com vários ensinamentos que a gente teve, que a gente doeu, né, pra aprender e compartilhando aqui com vocês. Não custa nada. Um likezinho aqui é só fazer tic. E foi. E o próximo vídeo a gente também vai gravar sobre conversas que precisa ter antes do casamento. Então vai ser muito legal. Vai ser... Cada podcast é um mais especial do que o outro, mas eu acredito que como casal esses vídeos vão acrescentar muito na vida de vocês. E assim, se você está planejando casar ou já está casado, a família precisa de um lar estável, né, para prosperar, para planejar, para discutir, para viver, né? E a Forma Mais Incorporadora, ela tem uns produtos bacanas para você que está querendo casar ou está se planejando. O imóvel, né, ele é o seio do lar. Então, vou jogar aqui um QR Codezinho para vocês darem uma olhada e conhecer os nossos produtos. Até porque o podcast é um oferecimento aí da Forma Mais Incorporadora. Mas é isso. Dá um likezinho aí, compartilha, né? Gostar. Com quem precisa. Que a gente vai estar respondendo todos os comentários. É isso. Tchau, tchau. Deus abençoe.